Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal. Peço que já se inscreva aqui. E hoje eu vou trazer um vídeo baseado em uma reflexão. Então, antes eu te peço para que você curta, compartilhe e assine aqui para que chegue mais vídeos para você. Então, bora lá. Gente, essa reflexão veio baseada em relação a hoje fui no centro resolver algumas coisas e passando pelo centro, passando por uma rua meio que assim, deserta de casas e tal. Eu passei por um lugar que tinha muitas árvores, bem natureza, assim, né? E eu notei que tinha muitas flores e as árvores estavam bem bonitas, tinha borboletas voando e, sabe, uma coisa bem bonita mesmo. E hoje tá um tempo bem frio aqui, tá ventando e a gente tá no inverno, né? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo em relação a isso. Porque, gente, aquelas flores, as árvores estavam assim bem assim, bem bonitas mesmo, parecia até primavera. E aí Deus foi falando comigo em relação a isso. E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que parece até um inverno, né? Tem gente que chama de deserto, parece assim, um momento de escassez, ou tipo, um inverno com muita tempestade, um tempo frio. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Por fases difíceis. Não é aquela fase boa, onde a gente vê muitas flores e coisas assim. O que me chamou a atenção é que essas árvores estavam bem vibrantes assim em um tempo que não é comum, né, que é a primavera. E aí eu fui pesquisar no Google em relação a isso, se tem flores, né, que são mais propícias a, ao inverno, e realmente tem. Tem flores que brotam mais no inverno, gostam mais da estação do inverno, mais do frio e tal. E aí foi que Deus falou comigo. Muitas pessoas vão vão frutificar mais nesse tempo árido, nesse tempo desértico, nesse tempo de inverno, num tempo mais difícil. Algumas pessoas vão frutificar mais na adversidade. E realmente, quando a gente está passando por um período mais difícil, mais doloroso, é onde Deus começa a nos transformar, é onde Deus começa a nos podar, é onde Deus começa a tirar nossas coisas, que é o momento que a gente corre para Deus, e aí Ele começa a colocar um novo, nos fazer novas criaturas, né? E aí é onde a gente começa a frutificar nele, porque a palavra mesmo diz que nós vamos frutificar melhor se estivermos nele, se estivermos enraizados em Jesus, que é a própria videira. Então, muitas vezes a gente vai precisar desse tempo difícil para frutificar. E isso não deve ser quando a gente olha assim, eu tô no deserto, tô passando por um período difícil, não vou florescer e tal. Mas é o que Deus está falando, não, a gente não precisa frutificar somente em dias bons. A gente vai ter que frutificar nos dias ruins também. Porque tudo é conforme a vontade dele. Então, se hoje você está passando por algo mais difícil, tenha certeza que você também pode frutificar. Isso me faz lembrar muito o cacto. O cacto tem um significado muito forte na minha vida, desde quando eu passei por uma fase difícil também, há uns anos atrás. E Deus falava muito comigo em relação a cacto. Tinha até um cacto chamado Canaã, como se eu fosse chegar na Terra Prometida. Ele chamava Canaã mesmo. E E esse cacto, assim, Jesus sempre falou comigo que era um período tão difícil para mim, que parecia só os espinhos e tal, mas que em meio ao cacto, os cactos também davam flores. E ontem eu vi um cacto aqui em frente de casa com várias flores vermelhinhas. E, gente, aquilo falou muito comigo, porque a gente não dá nada pelo cacto, né? O cacto passa, ele é muito propício no deserto, né? E ele passa por chuva, passa por muito calor, passa por assim escassez, passa por muita coisa assim difícil, quase não precisa de água e ainda assim ele floresce. Então nós precisamos ser como cactos. Precisamos que em meio a momentos difíceis, meio em momentos de adversidade, meio em tempestade ou período de escassez, nós precisamos florescer. Porém esses frutos, essas flores vêm porque estamos alicerçados com Jesus. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 43 e 44 diz assim: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conduzida pelos frutos que ela produz. Ou seja, nós só iremos dar frutos bons se estivermos em uma árvore boa. Ou seja, se nossa raiz estiver alicerçada em algo bom. E esse algo bom, certeza que é Jesus. Então, só tem como a gente frutificar, florescer
em tempos difíceis se estivermos com Jesus. Então, independente da estação que você estiver passando, se você estiver com Jesus, você vai dar frutos bons. Foi o que me fez lembrar que aquelas árvores que eu vi lá na rua, elas podem estar ainda mais bonitas na primavera, porque por mais que tenham árvores e flores que brotam e que são mais bonitas no inverno, eu não sei se são aquele tipo, né, que eu vi. Então, pode ser que na primavera elas estejam ainda mais bonitas, ainda mais vibrantes. E é por isso que, independente da estação que estivermos, seja no inverno, mesmo que estivermos dando frutos já nesse inverno, a gente tem que buscar dar frutos ainda melhores, ainda mais visíveis. Não se contentar com os frutos que estamos dando naquela estação, mas que na próxima estação venhamos dar frutos ainda melhores, que é o que me lembra aquela passagem de João 15, versículo 2, que diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Ou seja, que sejamos essas pessoas que dão frutos e que são podadas e que dão frutos ainda melhores e que são podadas. E isso vai ser sempre um processo, nossa jornada, para sempre darmos frutos, continuarmos dando frutos, continuarmos florescendo e que seja cada vez ainda melhor, que estejamos cada vez mais alicerçados com Jesus para darmos frutos ainda melhores para Ele. E para terminar essa viagem que eu fiz em relação às árvores, tem árvores que não vão florescer no inverno. Eu passei por uma rua bonita, onde tinham muitas flores, muitas árvores. Porém, pode ser que eu passe por outra e elas ainda estejam secas e murchas. Mas isso não quer dizer que elas não vão florescer na primavera ou em outra estação. Então, muitas vezes é assim com a gente. Às vezes a gente vai estar passando por uma situação que ainda não seja o tempo de florescermos, mas não quer dizer que tenhamos que desistir, mas que sim perseverar para que no tempo certo, na estação correta, a gente floresça. E é onde eu vou deixar a passagem lá de Salmos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, elas esperaram o tempo certo para florescerem. Elas esperaram o tempo de Deus, esperaram a estação correta. Que é muitas vezes o que vai acontecer com a gente. Deus vai nos levar a algum lugar onde teremos que ficar quietinhos, isolados, somente ali com Ele, até que os frutos venham ser vistos, até que as flores venham aparecer. Mas isso não quer dizer que elas nunca mais vão aparecer. Quer dizer que no tempo certo, se elas perseverarem, elas irão dar frutos. E, gente, é basicamente isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. A gente pode sentir Deus nas pequenas coisas. Inclusive, eu deixei aqui no vídeo anterior relacionado a isso, uma forma de Deus falar com a gente é a natureza. Então, fique atento para Deus falar com você em qualquer situação do dia. E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, faça parte desse canal, propague o Evangelho. E é isso. Até o próximo vídeo.